dia, segundo ano, bom dia! Hoje nós vamos começar o nosso encontro com um plus a mais. Hoje o nosso encontro logo cedo é de história e eu tenho certeza que você vai adorar esse nosso bate-papo. Vocês se lembram que alguns dias atrás, em geografia, nós começamos a compreender como aconteceu o processo de migração no nosso país? Migração é aquele processo que pessoas de outros países chegam até o nosso país procurando melhores condições de vida, melhores condições de trabalho. E assim, essas pessoas que vieram do mundo inteiro, de Portugal, África, Líbano, Síria, Japão, Alemanha, entre outros locais do mundo, ajudaram a construir a história do nosso país. Aos poucos também ajudaram a construir a história dos nossos bairros. E hoje, na aula de história, não podia ter um assunto melhor, porque os imigrantes também têm uma participação muito importante na formação das famílias. E aí, quando a gente olha para nossa própria família, a gente sempre tem uma história de um avô, de um tio, de um parente um pouco mais distante que faz parte desse grupo de pessoas que vieram constituir a história do lugar onde a gente mora. Será que você aí, do outro lado da telinha, tem a história de algum imigrante, algum parente, algum conhecido seu que veio de outro país para morar aqui no Brasil? Eu tenho uma surpresa para você. Eu tenho uma pessoa que é muito próxima da Pequena Via, muito próximo desse segundo ano, que tem uma história muito interessante para contar. Vocês querem ouvir? Então, Cecília, vem para cá contar a sua história pra gente. Ei, turminha, tudo bem com vocês, segundo ano? Vim conversar com vocês um pouquinho sobre a história da minha família. Bom, vocês já repararam o meu sobrenome? Cecília Rodrigues Fadul. Fadul. F-A-D-U-L. Toda vez que eu conto para alguém como eu me chamo, as pessoas perguntam e eu respondo Cecília Fadul, essas pessoas já falam, de onde é esse sobrenome? Não é um sobrenome comum do nosso país. Bom, de fato não é. No início do século XX, lá para 1910, vieram do Líbano os meus bisavós. Isso, os pais dos meus, na verdade, os pais do meu avô paterno. Os pais deles vieram para o Brasil e se instalaram lá em Belém do Pará, lá no norte do nosso país. A minha bisavó, Cecília, já tinha alguns filhos nascidos lá no Líbano e eles ficaram por lá, eram militares lá no Líbano. Ela então veio para o Brasil com seus filhos mais novos e o meu avô ainda não tinha nascido. O meu avô nasceu aqui, no Brasil já. O nome do meu avô era Uadi, W-A-D-Y. Mas, como ele era filho de libaneses, ele recebeu o nome de libanês, Uadi Fadul. Ele nasceu lá em Belém do Pará e aí ficou lá até se casar com a minha avó, que era uma paraense também. E aí eles se casaram, ela se chamava Maria de Lourdes de Andrade. E depois que ela se casou com meu avô, ela passou a se chamar Maria de Lourdes de Andrade Fadul. Tiveram muitos filhos em Belém do Pará. E o meu avô recebeu a oportunidade de trabalhar aqui, no recém-inaugurado aeroporto da Pampulha. Então, o vovô estava precisando de um trabalho, né, que desse para ele um retorno financeiro melhor. E aí eles vieram lá de Belém do Pará, aqui para Belo Horizonte, onde aconteceu o encontro do meu pai, Wilton,
e da minha mãe Fátima, para o nascimento das 4 filhas que eles tiveram, 4 mineiras das gemas, 4 mineiras nascidas em Belo Horizonte. Beijo, pessoal! Então, pessoal, quando vocês ouviam esse sobrenome das meninas da Pequena Via, Cecília Fadu, Bruna Fadu, Ana Paula Fadu, vocês imaginavam que por trás desse sobrenome existia essa história que vocês acabaram de ouvir? Tá vendo como ouvir histórias de outras pessoas são muito interessantes? Ainda mais quando essa história faz parte da nossa própria família. Então, agora chegou a sua vez de investigar. Será que você, aí do outro lado da telinha, já ouviu contar histórias a respeito de imigrantes na sua família? Aí, na sua casa, será que existe algum objeto relacionado a um antepassado seu que tenha vindo de outro país? Chegou a hora de você fazer parte dessa aula. Chegou a hora de você convidar um adulto para conversar com você sobre a história dos ascendentes da sua família e descobrir a origem do seu nome e do seu sobrenome. Por agora, eu vou terminar o nosso encontro. Lá na página 19 do livro didático, você vai encontrar um quadro para ser preenchido com as informações que você vai conseguir pesquisar a respeito desse assunto, que é tão interessante. A migração que ajudou a construir a história do nosso país, do nosso bairro e até mesmo da nossa família. Eu encerro por aqui, com meu coração já cheinho de saudades, mas com a certeza de que a gente se encontra muito em breve. Um super beijo para você e até o nosso próximo encontro. Tchau, turminha!